em 2023 e 2024. Bem-vindos a mais uma aula do canal Geografia. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geopolítica e estamos agora no nosso terceiro bloco do assunto, a questão Palestina. Temos um ano de conflito que acabou estourando ali no dia 7 de outubro de 2023 e hoje já temos mais de 40 mil palestinos mortos. Hoje o chefe de Estado de Israel é o Benjamin Netanyahu, que está intimamente ligado a essas questões desse conflito tão sangrento. Lembrando que nós temos hoje também o avanço de tropas israelenses dentro do território libanês, por conta do conflito entre o Hezbollah e o Estado de Israel. Mas vamos olhar o custo de vidas humanas ao longo da história entre judeus e palestinos, trazendo ali desde o ano de 2008, nós tivemos ali cerca de 3.202 feridos no ano de 2008 do lado palestino, 853 feridos do lado israelense. Ali pegando o ano de 2014, nós tivemos 19.860 palestinos feridos, do lado israelense 2.796. Em 2018, tivemos ali 31.558 feridos do lado palestino e 130 do lado israelense. Em 2020, 2.781 feridos do lado palestino e 61 feridos do lado israelense. Bom, em 2023, mais precisamente no dia 7 de outubro, o Hamas, através da sua brigada armada, realiza um ataque surpresa numa manhã de sábado, sequestrando e matando pessoas que estavam ali numa festa, numa rave, isso na parte sul do Estado de Israel. Então, o Israel sofre esse atentado no dia 7 de outubro e a partir daí realiza uma ofensiva como forma de retaliação, como uma forma de direito de resposta. Então, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra depois do dia 7 de outubro. As cidades que foram mais afetadas pelo conflito, então cidades atacadas por Israel, tivemos ali Gaza, Khan Yunis e Rafah, dentro do território palestino, e cidades invadidas pelo Hamas, os pontinhos verdes ali. Nós vamos ter ali Ziquim, Sderot, Nahal, Reimin, Magen, Sufa, cidades que foram atacadas pelo Hamas e as cidades que tivemos ali relatos dos reféns. Então temos um conflito extremamente sangrento. Ele é considerado o mais mortal desde a partilha da Palestina. Então vamos lembrar que a Palestina foi partilhada em novembro de 1947. E esse conflito que estourou em 7 de outubro de 2023 é o conflito mais sangrento e mais mortal da história. Nós já temos ali mais de 40 mil palestinos mortos, e principalmente crianças, e milhares de feridos. Então, desde esse período desse conflito, nós temos ali incursões israelenses na Cisjordânia, em Gaza, e agora mais recentemente no Líbano. Além disso, também o exército israelense atacou os Houthis no Iêmen e também promoveu ataques ali à embaixada iraniana no território sírio. Então temos aí uma instabilidade muito grande no ano de 2024 no Oriente Médio. Então no dia 1º de abril de 2024, o exército israelense realizou um ataque à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, dia 1º de abril de 2024. A partir disso, em 13 de abril, o Irã, como forma de retaliação, como resposta, lançou mais de 200 drones e mísseis em direção ao Estado de Israel, que praticamente não foi atingido, dado ao domo de ferro, o escudo, que é um sistema de defesa antimíssil extremamente caro, e muito bem executado, isso no dia 13 de abril como de resposta. Israel revidou ainda em abril, dia 18 de abril, Israel revida e lançou ataques contra as bases iranianas. Então nós temos um conflito hoje deflagrado entre Israel e o Irã por conta da questão palestina. Então não só o Irã, mas os Houthis também no Iêmen. O Oriente Médio hoje está em estado de alerta por conta desse conflito.
Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a população israelense 9,9 milhões de pessoas, a população iraniana ali 88 milhões de pessoas. Formos falar aqui das Forças Armadas Ativas, 196 mil homens em Israel e 610 mil homens no Irã. Lembrando que o Irã também é uma potência regional, né, e com uma parceria muito forte com Rússia e China. Importante ressaltarmos isso, e é o que eleva a atenção ao nível máximo. E temos Israel muito bem financiado também pelos Estados Unidos, com tecnologia militar de ponta. Então, a tensão é muito grande. Tá? Se nós olharmos ali hoje, né, considerando hoje, nós temos já mais de mais de 40 mil mortos, né? Aqui até então a informação era com 175 dias de guerra, hoje já temos um ano de guerra, são 365 dias de guerra. E aí mais de 40 mil mortos, mais de 40 mil, principalmente palestinos e principalmente crianças. São mais de 20 mil crianças mortas, né? E cerca de 75 mil feridos. Se nós olharmos ali, né, do 7 de outubro até 29 de fevereiro, 7 de outubro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024, foram 12.408 crianças palestinas mortas, 9.641 homens e 8.400 mulheres. Então, está aqui atualizando os dados, né? 41 mil pessoas mortas após um ano de conflito e 80 mil feridos após um ano de conflito. No mundo, como é que isso está repercutindo? Igrejas renovam apelo contra a anexação, né, de territórios na Cisjordânia, contra a anexação por parte de Israel, território da Cisjordânia. A França, né, considerando as últimas notícias aqui, está considerando tomar medidas contra alguns colonos extremistas na Cisjordânia, disse a ministra das Relações Exteriores aqui da França. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse que o bloco está trabalhando, né, na imposição de sanções contra os colonos extremistas, né, israelenses que atuam na Cisjordânia. Aqui, né, a autoridade da ONU falando, né, injusto e antiético. A autoridade palestina critica o veto dos Estados Unidos, a adesão plena na ONU. Então, como eu já tinha dito anteriormente, né, Estados Unidos é veemente contra o ingresso, né, da autoridade palestina na adesão plena na ONU. E, né, os mais de 40 mil mortos. Tá? O G7, o grupo das 7 maiores economias do planeta, condenou o ataque, né, do Irã ao Estado israelense. Itamaraty disse acompanhar a situação com bastante preocupação, né, condenou a ação iraniana também, isso naquele momento, lá em abril. Muita coisa mudou de lá para cá. Tá? Uma possível guerra entre o Irã e Israel deve fazer o preço da commodity, né, subir, aí nós estamos falando do petróleo, lembrando que a região é uma grande produtora de petróleo. Né? Nós temos ali Arábia Saudita, Irã, o Catar, né, o Kuwait, o Iraque, Emirados Árabes Unidos são grandes produtores de petróleo, são membros da OPEP, né, que foi criado lá na Conferência de Bagdá em 1960. Então nós temos ali uma organização muito forte, né, com o maior número de membros, né, da OPEP são do Oriente Médio, temos a região que mais produz petróleo e temos uma rota de navegação importantíssima ali, né? Vai passar pelo Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz, o Golfo de Omã, né, o Golfo de Aden, passando ali no sul do Iêmen e ingressando pelo Estreito de Bab el-Mandeb para poder chegar no Mar Vermelho até o Canal de Suez. É uma das rotas de navegações mais importantes do mundo. Então, essa navegação está sendo ameaçada. Mas por que ela está sendo ameaçada? Por conta, né, da presença dos Houthis, uma brigada armada, um grupo armado financiado pelo Irã, que está atuando no Iêmen como oposição ao governo, e os Houthis, esse grupo armado financiado pelo Irã, eles estão tomando também o lado palestino e atacando, bombardeando navios que apoiam o Estado de Israel. Então é importante também trazer isso para vocês. E também, lá no primeiro semestre, o Tribunal Penal Internacional, né, liderado pelo Karim Khan, está no centro dessa foto, ele protocolou um pedido de prisão contra o primeiro-ministro israelense. Então, isso foi protocolado. Olha só o tamanho, né, dessa questão no cenário internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional protocolou o pedido de prisão contra o Benjamin Netanyahu, né, o ministro de Israel, contra Yoav Gallant, o ministro de Defesa, que foi demitido agora recentemente pelo Netanyahu, né, contra o Yavan Sinwar, chefe do Hamas na faixa de Gaza,
que inclusive foi morto pelo exército israelense, e também protocolou o pedido de prisão contra Mohamed Diab Ibrahim, líder das brigadas Al-Qassam, o braço militar do Hamas, e contra o Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político do grupo extremista. Tá? França e Bélgica apoiaram o pedido de prisão contra Netanyahu. Então nós temos aqui a França se descolando um pouco dos Estados Unidos. Muito importante observar esse cenário. E se tratando também dos BRICS e novos BRICS, mas isso é um outro assunto, né? Uma outra pauta que nós vamos abordar aqui também. Então é importante trazer esse aspecto para vocês, né? Então aqui a imagem, né, que chocou o mundo, acabou ganhando o prêmio, né, o prêmio World Press de fotografia 2024. A imagem, né, de uma mãe palestina abraçada a uma criança morta, né, ressaltando aqui a questão do conflito. Então é importante a gente abordar esse aspecto. Então, deixa eu pegar aqui para vocês, olha só, olhando esse mapa, nós vamos ter aqui o conflito hoje, Israel contra o Irã, Israel contra os Houthis do Iêmen, Israel no Líbano contra o Hezbollah e também na Síria por conta da presença, né, da guarda iraniana também na Síria. Então nós temos um ponto de tensão muito grande. Tá? Um ponto de tensão muito grande. Por isso a alteração no preço do petróleo afetando também a navegação na região. Porque nós temos ali o Golfo Pérsico, nós temos ali o Estreito de Hormuz, Golfo de Omã, Golfo de Aden. Então é uma área de intensa navegação que agora está ameaçada. Perfeito? Seguindo aqui adiante, o que nós vamos ter? A Palestina no mundo. Quem reconhece ali a Palestina? Os países que reconhecem a Palestina. Então, por exemplo, o Brasil é um país que reconhece a Palestina. Além de reconhecer a Palestina, ele reconhece também o Estado de Israel. É importante trazer para vocês isso. Países que reconhecem a Palestina. Nós vamos ter aqui países do continente africano, vamos ter países asiáticos, vamos ter países do Oriente Médio, países da América Latina. Então é importante trazer isso para vocês. E reparem, né, que nós não temos o reconhecimento dos europeus, na sua maioria, e não temos o reconhecimento dos Estados Unidos. Tá? A fonte aqui é de 2020. Quais são os principais pontos, então, de conflito, como, né, para fazermos aqui o fechamento? Jerusalém, a discussão sobre a soberania. Lembrando que é uma zona internacional indivisível, mas Israel reivindica a soberania da cidade inteira. Lembrando que ela já concentra e controla a parte ocidental. Tá? E a reivindicação não é reconhecida internacionalmente. As fronteiras. Os palestinos exigem que o seu futuro Estado seja delimitado pelas fronteiras anteriores à Guerra dos 6 Dias, de 1977. Mas praticamente impossível. Israel não vai conceder e não vai devolver territórios que foram conquistados, que foram expandidos a partir de 1967. E os assentamentos, que são ilegais, são condenados pela comunidade internacional. Então, ilegais sobre a lei internacional, foram construídos, né, pelo governo israelense no território após a Guerra dos 6 Dias. E a outra questão, também muito forte, a questão dos refugiados palestinos, né? Lembrando lá da Nakba, a primeira guerra árabe-israelense. Nós temos cerca de 10 milhões de refugiados, né, de acordo com a OLP. E cerca, né, de metade deles são registrados na Organização das Nações Unidas, que teriam o direito de voltar para casa. Só que o voltar para casa hoje, então, o que era o território palestino naquele período, hoje é o Estado de Israel. Israel jamais iria aceitar esse ponto, até porque daí nós teríamos uma população que iria ser maior que a população de Israel. Poderia ameaçar Israel enquanto Estado. Então, o governo israelense, né, jamais vai permitir ali o retorno desses palestinos, até porque, segundo ele, o governo iria, né, impactar a identidade do Estado judeu. Importante dizer aqui a questão do direito dos povos. O direito dos povos à autodeterminação, que é um princípio do direito internacional, né? E que visa garantir a liberdade, a independência e a organização dos próprios povos. E a partir da década de 70, a ONU ela entende ali que os palestinos têm direito à autodeterminação para a criação de um Estado. Mas uma boa parte da comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos e o Estado de Israel, não reconhece. Então, né, essa aplicabilidade desse princípio aos palestinos ela é controversa na doutrina, né? Alguns consideram que os palestinos não têm direito a um Estado, né? Mas
temos aqui a declaração dos povos, o direito internacional, eles deveriam ter. Então, a Palestina não é reconhecida como um Estado pelas Nações Unidas, é apenas reconhecida como um Estado observador não membro. Lembrando que ela ganhou esse status em 2012. E aqui, para nós fecharmos esse assunto que é extremamente complexo, rico e triste, e principalmente do lado palestino, são as maiores vítimas, eu trago uma série de filmes aqui como dicas para vocês, como Uma Garrafa no Mar de Gaza, Morte em Gaza, O Filho do Outro, Promessas de um Novo Mundo, Paradise Now, Omar, além de questões aqui que foram abordadas nos últimos anos, como a própria PUC, o próprio Enem, a própria URGS, entre outros vestibulares e provas também. E aqui eu fecho. Espero que vocês tenham curtido e continuem nos acompanhando no nosso canal para mais assuntos e informações. Valeu, um forte abraço e não esqueçam, se não der certo com as palavras, nós desenhamos o mundo para vocês. Tchau, tchau.